Olá, galerinha, tudo bem? Voltamos para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e hoje nós vamos falar sobre o texto narrativo e suas características. Pega o papel, pega a caneta e faz as anotações. Vamos lá! Antes de tudo, nós precisamos saber o que é o texto narrativo. O que é narrar? Toda vez que você lembrar de narrar, texto narrativo, você vai lembrar o quê? De contar histórias. Ele tem como finalidade o quê? Entreter. Sabe os filmes que você assiste, as séries que você gosta de assistir lá nos canais? Todos eles nasceram de um texto narrativo. Nasceram lá de uma pequena história, de um livro que talvez você não queria, não gostaria de ler, mas depois do sucesso que ele fez, as pessoas começaram a ler, começaram a perceber que ele faria mais sucesso ainda nos filmes das séries. Então, todos esses filmes, essas séries, elas nascem de um texto narrativo, de um livro, de uma pequena ou grande história, mas que vai contar, vai narrar fatos interessantes a partir de criar todo um contexto, toda uma situação para que você possa adentrar nesse mundo mágico que é o mundo da narração. O texto narrativo é baseado na ação, que envolve personagens, tempo, espaço, conflito. Seus elementos são fato, narrador, personagem, espaço e tempo. Agora, nós vamos pincelar um pouquinho, conversar a respeito de cada um deles. Vamos lá? O narrador. Quem é o narrador? Quem conta a história. Se quando eu falo em narrar, em contar, nós temos que pensar no narrador. Sempre haverá um narrador. Ele pode participar, ele pode ficar do lado de fora, ele pode ser um narrador que só entende o psicológico do nosso personagem, mas ele vai existir, porque ele é o cara fundamental. Lê aí comigo, ó, sobre os elementos da narrativa. O narrador é quem conta a história, participando da narração. Chama-se de narrador personagem, se narra em terceira pessoa. Quem participa da história é o personagem. Se narra em terceira pessoa, é chamado de narrador observador. Ele está lá, só de butuca, olhando. É igual a vizinha fofoqueira, que só está lá olhando o que está acontecendo, mas está pronta para contar todos os babados para você. E aí, ainda o narrador onisciente, que ora narra em terceira pessoa e que ora assume o papel da primeira pessoa. Ora ele está lá só olhando, mas ora ele é o próprio personagem. Então são esses três tipos de narrador que nós temos. Próximo. Personagens. Como o próprio nome já diz, são indivíduos, né? São as pessoas dentro da nossa história que participam da narração. Quando fazem parte do núcleo da narrativa, são chamados de personagens principais ou protagonistas. O enredo, quando nós falamos enredo, é o desenrolar da história, o que acontece na nossa história, né? Ele pode ser linear, possui começo, meio e fim, nessa linha aí, ó, nessa regra. Iniciou, desenvolveu, chegou no fim. Ou ele pode ser não linear. Há descontinuidades ou saltos de acontecimentos. Exemplo, Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele começa, não pelo início, mas pela sua morte. 4. Tempo. Intervalo de tempo em que ocorrem os eventos. Pode ser cronológico, né? Seguir uma linearidade ali, ou pode ser psicológico. Como professora psicológica, ele vai acontecer só no imaginário, na mente ou do narrador ou do personagem. E o nosso espaço é onde os eventos acontecem, geralmente descritos no início da narrativa. Por que que o espaço ele é muito importante? Porque é a partir do espaço que o narrador ele vai te situar onde ele está. É numa casa, é num quarto, é na rua, é no shopping, é no cinema, é aonde? Onde é que ele está? A partir dali, das características que ele vai colocar do espaço, você vai entender e você vai conseguir entrar na história. Então, sempre uma boa descrição do lugar, do espaço onde as coisas estão acontecendo é muito importante. Para quê? Para que o leitor ele possa se situar.
ele possa conseguir visualizar onde aquele personagem está, o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Então, espaço é fundamental. Aí nós vamos partir dos elementos que nós terminamos, são personagem, tempo e espaço, como nós já vimos. Agora nós vamos pensar o quê? Na estrutura. Se nós temos o todo, agora nós vamos pensar na estrutura. Como compõe esse texto narrativo? No geral, nós vamos pensar o quê? Que ele deve ter início, meio e fim. Ele pode ser longo, como um romance, mas ele pode ser curto, como um conto. Mas, em princípio, ele vai ter início, meio e fim. E aí, nós vamos separar cada um para a gente poder entender. O que haverá na nossa situação inicial, no nosso início da nossa história? O que eu devo colocar? Para que serve essa situação inicial? Vamos lá, leiam lá comigo. A situação inicial é quando o autor contextualiza o leitor, apresenta os personagens e mostra o tempo, o espaço onde estão inseridos, geralmente chamado de quê? Introdução. É o nosso pontapé inicial. É quando o autor ele vai mostrar quem são os nossos personagens, quais as características, como esses personagens vivem, o que eles sentem. Então, é ali, é no pontapé inicial que nós vamos saber, que nós vamos nos apaixonar ou não por nossos personagens. Então, por isso que é importante saber colocar as características direitinho do nosso espaço, do nosso personagem, para que o leitor ele possa se envolver realmente com a história. Depois, o conflito. Um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Acontece alguma coisa e o personagem, pá, o que ele vai fazer? O que ele vai decidir daí? Será que ele vai ficar na dele? Será que ele vai procurar? Será que ele vai investigar? Será que ele vai morrer de amores? O que vai acontecer? Então, nós sempre teremos aí o primeiro conflito. Depois, o desenvolvimento. O autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o primeiro conflito. E aí, ó, nós já temos o início, a apresentação, o conflito e o desenvolvimento, que é quando nós vamos ver as cenas aparecendo, as situações. Aí nós temos o clímax. Como o próprio nome já diz, é o ponto mais alto, é o ponto mais forte da nossa narrativa. Ou seja, é um momento de tensão que vai exigir uma decisão, um posicionamento do nosso personagem. Pode ser o protagonista ou não, mas vai ser uma situação de conflito, que até você fica lá. E agora, se fosse eu, o que eu faria nessa situação? Então, o clímax é o ponto maior de tensão ali dentro da nossa narrativa. O desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Um ponto aqui. Nos textos narrativos, nem sempre eles vão ter um desfecho. Ele pode ter conclusão ou não. Nos romances, geralmente vão ter um desfecho, mas nos contos, alguns contos poderão haver desfechos ou não, ok? E aí, é só um mapa mental para vocês visualizarem o que a gente já colocou, né? O que vai ter no enredo, o que vai ter no cenário, quais os nossos tipos de personagens, pode ser protagonista, antagonista, secundários, narrador, personagem, observador ou onisciente. Então, isso é uma estrutura básica aí para você visualizar o nosso texto narrativo. O conto. Como eu já disse, o conto ele é um texto curto, com poucos personagens, nós vamos ter apenas um núcleo. O que é esse núcleo? É uma situação só, é um ambiente só. Nós não vamos ter várias situações. Ah, o cara estava no quarto, foi para a sala e depois viajou para os Estados Unidos. Não, nós vamos ter um núcleo ali pequeno para que essa história possa se desenrolar. Aí, como nós podemos ver aí, o conto quase sempre é uma narrativa curta, cronológica ou psicológica. O tempo em que se passa a ação é reduzida e ela contém poucos personagens, que existem em razão de um só núcleo. Agora nós vamos exercitar um pouquinho para ver o que a gente conseguiu compreender sobre o texto narrativo. Essa questão aí
esteve presente no Enem de 2017. Vamos lá? Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, iniciou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Vamos lá à questão. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da a indignação face à suspeita do adultério da esposa. B. A tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Ou D. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. O que você deve verificar aí nessa questão? Você deve pensar como o narrador coloca esse personagem aí, quais as características dele, o que ele faz durante a cena para poder resolver essa questão aí. E aí, qual a resposta correta nessa questão? O que vocês pensaram? O que vocês acham? Vamos lá? É o prazer do personagem em relação ao sofrimento alheio. Olha tudo que ele coloca, né? Garcia tinha se chegado ao cadáver, aí depois ele beija o cadáver. Então, todas essas situações vão dando essa perspectiva aí, o prazer do personagem em relação ao sofrimento alheio. Olha aquela situação, ok? Próxima. São características do gênero narrativo. O gênero narrativo há sempre um ou que se expressa elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade, pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado ao íntimo e à introspecção. C. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax, o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. E D. O gênero narrativo faz referência à narrativa, feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos, heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. Qual? A resposta correta é a letra C, ok? Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros de conto, crônica ou romance. A sua produção está relacionada com o quê? Gênero narrativo. No mais, é só isso. Deem continuidade ao estudo de vocês, acessem a nossa plataforma, assistam os vídeos e façam todas as anotações, tá bom? Tchau, tchau e até mais!